eu tenho uma plataforma de blogs já há alguns anos, que é o eumãe.pt e o mulher.pt. São dois blogs que têm em comum a mim, que dou a cara por eles, mas nós temos também outras colaboradoras, sobretudo no Eu Mãe, que é um blog virado para a família, para a mãe, porque vê a maternidade não do ponto de vista do filho, da puericultura, mas mais do ponto de vista da mãe enquanto mulher. Sim. Nós dizemos que há muitos blogs que se preocupam com as crianças e é o principal, não é? Sim, sim. Mas o Eu Mãe preocupa-se com a mãe. Ok. E depois tem o Eu Mulher, mais focado mesmo em assuntos de moda, beleza, para a mulher com mais de 35 anos. É a minha geração, eu fiz 40 anos em fevereiro e, portanto, obrigada. E então as alterações do corpo, do rosto, da mentalidade são muito grandes a partir dos 38, 35, e então o Eu Mulher tenta acompanhar essa mudança e pronto, e temos assim esses temas e desenvolvemos esse trabalho nesses dois blogs. Muito bem. Agora vamos conhecê-la primeiro. Pode Sim. ser? Inês, isto é as perguntas que nós fazemos a todas as convidadas por aqui passam, que é conhecê-la desde pequenina. Sim. Como é que era quando era pequenina? Ora bem, eu sou irmã do meio, mas não sinto nada que tenha aqueles traumas de irmã do meio. Sempre tive bem o meu lugar e os meus pais sempre me deram bastante atenção. Nunca fui com a roupa suja para a máquina de lavar. E cresci muito feliz e correu tudo muito bem. Foi engraçado porque o meu pai, como é engenheiro siderúrgico, nós acabámos por viver no Brasil e viver na Áustria, e no Brasil vivemos no Rio de Janeiro e em São Paulo, tudo quando eu era muito criança, até aos 10 anos, e foi muito engraçado. Gostou? Porque gostei. Apesar da transição não ser fácil, não é? Porque mudamos de escola a escola. Mudamos de continente, mudamos de estações de ano, porque no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno, mas olhando agora para trás, realmente é muito enriquecedor porque tive a oportunidade de conhecer culturas diferentes, numa idade em que os miúdos adaptam-se perfeitamente, foi até aos 10 anos, e então são muitas vivências diferentes que eu tenho, apesar de não ter aquele amigo de infância de há 30 anos atrás, tenho realmente essas recordações de viver em continentes diferentes, e eu acho que isso é muito engraçado e moldou-me muito. E brincadeiras é que tinha? Olha, Foi conhecendo várias brincadeiras. Eu era, como já estávamos nos anos 80 e foi sempre a cultura ocidental, as brincadeiras eram todas muito parecidas. Mas eu lembro-me que fomos crianças muito livres. Realmente a nossa geração Heidi, não é? Dos anos 80, nós brincávamos na rua o dia todo, era de manhã à noite e o verão era muito engraçado. A única diferença era que realmente na Áustria nós brincávamos na rua mesmo. Nós corríamos os quarteirões, nós íamos para a escola sozinhos desde a primeira classe, e no Brasil já se sentia um pouco uma maior reclusão, não é? Nós não saíamos do playground do prédio, íamos na carrinha da escola para a escola, era uma realidade um bocadinho diferente, mas pronto, enquanto crianças éramos privilegiados porque era só brincar. Que giro. E a escola? Gostava da escola? Sim, gostava da escola, sim. Era, nós tínhamos aqueles... a hora de aprender era a hora de aprender, e depois os trabalhos de casa, não senti que tivesse tido assim particular dificuldade e correu bem. Gostava dos intervalos também. Claro, era a parte preferida, exatamente, era uma parte preferida, brincar às apanhadas, e eu era muito Maria Rapaz, andava sempre a jogar ao mata, e os elásticos com as raparigas, mas depois também, não futebol, mas ao mata, nós jogávamos muito ao mata, essa era a minha brincadeira preferida, e andar nos baloiços, havia assim uma série de brincadeiras. Feliz. Foi uma infância feliz, sim. E o que é que se imaginava fazer quando crescesse? Quando eu era miúda, eu pensava em ser veterinária, cabeleireira, eram assim aquelas profissões habituais, não é? A veterinária está sempre a ganhar aqui no programa. Nunca eu imaginei que depois a minha profissão
primeiro fosse advogada e depois fosse de comunicação, não é? Tudo o que tem agora a ver com os blogs, seja no Instagram, seja no blog, seja a escrever, realmente é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é comunicar. Mas em miúda não havia essa realidade, Pois, e por exato, isso era diferente. nunca imaginei que fosse aquilo que estou a fazer agora. E voltando à escola, quais eram as disciplinas favoritas? Ora, eu gostava bastante de português, já mais velha gostava de português e também gostava de educação visual, de criar coisas, de desenhar. Apesar de nunca ter sido uma coisa que eu tivesse explorado muito, era uma aula que me dava gozo porque era um bocadinho também libertar do estudo, não é? De estar mesmo assim naquele estudo. E história, adorava história, tanto que foi por isso também que fui para Humanidades, porque não tinha assim nenhuma preferência e então era português e história, eram as minhas disciplinas preferidas e ainda hoje. Então, e depois o Com que é os que miúdos. seguiu? Depois segui Direito, não havia assim nenhuma profissão específica que eu quisesse seguir e então apaixonei-me por Coimbra e com o Direito, tanto dava para ter qualquer profissão que tivesse a ver com ser jurista, não é? Desde a advocacia, magistratura, o que fosse, como também jornalismo, comunicação, realmente o direito, sobretudo em Coimbra, dá bases para toda uma série de profissões e foi a universidade nesse aspecto foi fundamental, não é? Não só pelo que aprendi, mas também pela forma como aprendi, não é? Fazer orais na Faculdade de Direito não era fácil. Ai, que horror, sim, eu nunca E gostei de então, orais. as provas orais, as provas escritas eram uns nervos e as provas orais eram um terror. E então nós brincávamos a dizer, mercado de trabalho que venha, nós fizemos cadeiras em orais, não, estamos ótimos. Então, gostou do curso? Gostei. O ambiente da faculdade? Sim, foi ótimo, fiz amigos para a vida, não é? Principalmente não tendo aquele amigo de infância que vai desde o primeiro ano, porque ficaram na Áustria e no Brasil, os amigos da faculdade ficaram para sempre e passamos as passagens de ano juntas, as jantaradas, Essa ligação. É verdade, cada um foi para o seu lado, mas os amigos da faculdade são aqueles que ficaram, são os meus amigos, aqueles a quem eu posso chamar amigos, são os que fiz na universidade. É muito bonita essa ligação. É bom, é Então, bom. e depois da faculdade, o que é que aconteceu? Depois da faculdade eu voltei para Aveiro e pronto, e foi lá que comecei a trabalhar na advocacia e ainda hoje tenho o escritório de advocacia. Depois, entretanto, no último dia, eu sempre brinco a dizer que no dia em que eu me licenciei foi o dia em que eu assentei, porque foi o dia em que eu conheci o meu marido. E depois ele veio juntar-se a Aveiro também, veio de Coimbra para Aveiro e pronto, e temos estado lá desde então. Aveiro acaba por ser a cidade onde eu vivi mais tempo, já lá vão 15 anos. Então, e depois? E agora continuo em Aveiro, estamos casados, 2 filhos e pronto, e a conciliar a advocacia com esta aventura no digital, não é? Como é todos que os dias surgiu diferente. na sua vida? Surgiu com o surgimento dos blogs. Lá está, o grupo de amigos de Coimbra criou um blog para nos mantermos em contacto. Sim. E depois eu vi que, mais do que manter a conversa com os amigos, de facto, havia todo ali um livro aberto, não é? De comunicação. E então fui criando blogs até assentar com Eu Mãe e com Eu Mulher. Eu criei o meu primeiro blog em 2005 ou 2006, foi mesmo há muito, muito tempo. Na altura em que ainda éramos todos anónimos, em que misturar blog com a realidade nem pensar, e então fui vivendo toda essa... Todo esse desenvolvimento, não é? Em que depois nós começámos a dar a cara e em que depois veio o Instagram, em que a exposição tornou-se muito maior e então foi engraçado acompanhar essa evolução e tentar fazer um pouco parte dela, não é? Faço o meu caminho e vejo amigas de há 10 anos, amigas virtuais, não é? A fazerem o seu percurso e é muito engraçado. Já temos aqui toda uma geração formada e acho que é uma área que está cada vez mais profissional e que tem desafios bastante engraçados. E como é que lhe surgiu a ideia de criar o seu blog? Eu acho que foi das minhas próprias necessidades, não é? A minha viagem na blogosfera e no digital acompanha aquilo que eu procuro. Eu procurava moda e beleza, não encontrava, então comecei a pesquisar. Sim. Para também partilhar, não é? Veio muito dessa partilha. Depois, entretanto, casei-me... E como é que foi o feedback?
Começou a ter um bom feedback? Sim, porque havia quem procurasse o mesmo que eu, não é? E havia quem tivesse as mesmas questões que eu e, sobretudo, na altura do início dos blogs, havia muitos comentários e havia muita partilha. A comunidade era toda anónima, mas era toda muito participante e então era muito engraçado irmos por aí. Depois, entretanto, com o casamento e, sobretudo, com a maternidade, foquei-me muito na maternidade. Foi quando eu criei um blog de maternidade que depois transformei no Eu Mãe, mais focado na mãe, e realmente depois, a partir do momento em que eu passei dos 35 para os 40, surgiu essa nova necessidade de pensar mais em mim enquanto mulher e, sobretudo, de responder um bocadinho aos desafios da mulher com mais de 35 anos. O corpo muda, o rosto muda, aquilo que nós damos por adquirido começa a mudar, não é? E ou muda para pior ou muda para melhor. E então a nossa comunidade agora tenta mudar para melhor. E neste momento, com 40 anos, fico contente por achar que, pelo menos a avaliação que eu faço de mim, é que cheguei cá bem e os próximos 10, os próximos 20 é para continuar a trabalhar quem eu sou e no blog esta comunidade para que todas nós avancemos na idade impecáveis. Então tudo aquilo que tem conhecimento quer partilhar com todos? Sim. Por que é que sente essa necessidade? Porque aquilo que eu... começa por algo tão trivial como estou à procura de umas calças assim, onde é que eu encontro? Olha, encontrei. E uma coisa que eu partilho, logo tenho... ou pessoas a dizer que gostam, ou pessoas a dizer que encontraram mais giro, ou mais barato, ou melhor noutro sítio. Boa, vou partilhar. E então, realmente, a criação dessa comunidade é aquilo que eu acho que é mais engraçado. Eu, por um lado, gosto de falar. O que eu digo é que eu não resisto a partilhar, não é? Eu não resisto a partilhar. E gosto imenso quando depois me respondem e, sobretudo, quando ou concordam comigo ou então me dão uma crítica que me vai ser valiosa, que vai juntar valor. E então acho que, e agora com o Instagram, acho que o digital está cada vez mais próximo. E se nós soubermos usar o digital não para nos sentirmos presas a números ou para nos sentirmos presas a um feedback positivo ou um feedback negativo, aproveitar todo o feedback para dar de volta. E eu acho que isso é o que eu tiro mais. E como eu tiro uma mais-valia para mim, sinto que há também uma mais-valia para os outros. E enquanto eu tiver esse feedback bom, continuo. E como é que é ser gerente de uma página? É trabalhoso, mas também ao mesmo... É a realidade. É. E, de facto, fora aqueles clichês de nunca tenho férias, estou sempre a pensar naquilo que eu vou partilhar, nunca posso simplesmente desligar porque a minha vida é precisamente partilhar também os tempos em que não estou a trabalhar, não é? Eu, por outro lado, temos que aprender, e eu tenho aprendido isso, a pôr de lado. Os miúdos vão ficando mais crescidos, ponho de lado. É fim de semana, ponho de lado, sem problema. Porque se as pessoas não me veem a mim, veem o próximo feed do Instagram. Portanto, não há essa... Eu agora já não sinto essa obrigação de ter que estar sempre. Porque no dia seguinte é outro dia. Estou lá, se o dia não é bom... amanhã é melhor. Se no dia de hoje acabei por me esquecer de partilhar, no dia seguinte eu já tenho montes de novidades para contar. Por isso, eu vou fazendo essa gestão cada vez mais. Eu acho que também os 40 anos trazem essa tranquilidade de não tenho nada a provar a ninguém. Faço o meu trabalho, faço a minha parte, cumpro os meus compromissos profissionais e no resto sou livre para partilhar de forma genuína. E eu acho que quanto mais genuína eu estiver, mais genuíno também é o feedback. Sim. E por isso estou tranquila. Eu vejo alguma angústia, mas eu pessoalmente, cada vez mais, se não é bom, passa à frente. Se não estou tranquila, no dia seguinte estou mais bem disposta.